Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pela vossa presença. Hoje, então, como o Ruben disse, o programa vai ser dividido em 3 partes. Nesta primeira parte vamos ver alguns aspectos que penso ser importantes para entendermos, então, este tema. O título é O Dom Profético na Igreja Remanescente. Hoje de manhã tivemos um sermão bastante interessante e que vimos alguns aspectos importantes, muito importantes, aliás, sobre este tema. E hoje vamos ver de uma outra perspectiva. A ideia é vermos, então, o que é que a Bíblia diz acerca deste assunto. Vamos ver vários textos. Eu trouxe aqui o PowerPoint para a gente poder seguir. E vamos começar com 2 textos. Em Amós 3:7 diz assim: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E em Atos 3:21, completa dizendo: O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Quando é que será o tempo da restauração de tudo? Exatamente, será referir-se então ao tempo do fim, quando Jesus regressar. Até esse tempo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o princípio. Então nós vemos aqui 2 coisas importantes. Primeiro, sempre que Deus intervém, o que é que Ele faz? Ele envia quem? Uma mensagem através dos seus profetas, certo? E de facto nós vemos que isso tem acontecido sempre, desde o início, irá continuar assim sendo. Mas muito bem, a profecia já está a funcionar. A profecia então serve para quê? Para que serve a profecia? 2 de Crônicas 20 diz-nos assim: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Certo? Portanto, quem é o, entre aspas, beneficiado pelas profecias? É Deus que é beneficiado pelas profecias? Somos nós. Nós somos beneficiados. Apenas aqueles que conhecem a profecia. Certo? Porque se nós não conhecemos, não podemos tirar nenhum benefício. Referindo-se a João Batista, este texto dá-nos alguns pormenores, então, de para que serve a dita profecia. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hades ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da luz. O que é que nós vemos aqui? Da paz, exatamente. O que é que nós vemos aqui neste texto? Que então a profecia, a missão do profeta serve para dar conhecimento da salvação, mas com o objetivo de remir o quê? Os nossos pecados, para iluminar aqueles que estão em trevas, e então o objetivo é dirigir o quê? Os nossos caminhos. Muito bem. Como é que é transmitida, então, a profecia? Tanto Pedro como no Velho Testamento dá-nos estas mesmas indicações. 2 Pedro 1:2 diz assim: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Todos nós conhecemos isto. Portanto, Deus dá a profecia através de quê? Através de um homem. E esse homem foi inspirado como? Espírito Santo, certo? E Números diz assim: E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver um profeta, eu, Senhor, em visão, a ele farei conhecer, ou em sonhos, falarei com ele. Quais são os meios, então, que Deus fala aos seus profetas?
Visões e sonhos. Ok? Até aqui está simples. Deus tem uma mensagem. A mensagem é transmitida pelo seu Santo Espírito aos profetas através de visões e sonhos. Certo? Muito bem. A Bíblia tem uma profecia que eu acho espetacular. É a profecia sobre a profecia. Sabiam? Tem uma profecia sobre profecia. Isto é muito interessante. Comecemos por Efésios 4:11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação da igreja, certo? Corpo de Cristo. Até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento da doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então nós vemos aqui algo interessante. Deus, ou melhor, Cristo veio a este mundo e deixou uma herança. Certo? Deixou algo. O que é que foi? Foi a sua igreja. Certo? Porquê? Qual era a missão da igreja? É transmitir a mensagem dele. E ele capacitou essa igreja. Certo? Com o quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, pastores. Certo? Cada membro tem a sua função. E nós vimos que isto foi uma realidade na igreja primitiva. Ou não? Faltou algum destes dons à igreja primitiva? Não faltou. Então porquê que, após pouco tempo, referindo-se a este dom da profecia, porquê que ele cessou? Porquê que ele cessou? Porquê que os apóstolos profetizaram? Porquê que vemos no Velho Testamento tantos profetas? E porquê que a partir daí cessou a profecia? Assim como já tinha cessado antes da primeira vinda. Certo? Existe um tempo grande em que não há profecia. Antes da primeira vinda. O que é certo é que, logo após a igreja primitiva, a profecia cessou. Porquê? Sabem porquê? A Bíblia responde. Lamentações 2:9 diz assim: Onde não há lei, nem os seus profetas acham visão alguma do Senhor. Em Ezequiel, confirma por outras palavras, e se levantará rumor sobre rumor, buscarão visões de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciões o conselho. O que é que está a querer dizer? Sempre que a sua igreja deixa de parte a quê? O que é que diz o texto? A lei, deixa de haver profetas. Ok? Isto é um aspecto importante. Porquê? O que é que a igreja primitiva logo pôs de parte? Rapidamente, não foi? E o que é que aconteceu? Deixou de haver profecia. Por isso nós podemos concluir uma coisa. Só voltaria a haver profecia quando? Se, estando de parte a lei, deixa de haver profecia, quando é que pode voltar a haver profecia? Quando voltar a lei. Conseguiram compreender até aqui? Muito bem, vamos continuar. Então nós vamos entrar na profecia sobre a profecia. Apocalipse 2:12-17 diz assim. Todos nós conhecemos este texto. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Certo? O que é que isto quer dizer? Vamos ver. Em Apocalipse 19:10 diz assim: Adora a Deus porque o testemunho de Jesus é Espírito de profecia. Conhecem estes textos, certo? Não há nenhuma novidade. Se nós juntarmos estes dois textos, o que é que nós temos? Primeiro, quem é este dragão?
Estava a ver se estava sozinho aqui na sala. Dragão é, então, Satanás, certo? Quem é a mulher? É a igreja. Muito bem. Então, se juntarmos estes dois textos e traduzimos as palavras que acabamos de fazer, então podemos obter uma frase assim. Satanás irou-se contra a igreja e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? Muito bem. Então o texto está a dizer que a igreja remanescente tem o quê? Espírito de profecia. Certo? É uma condição para identificar a igreja remanescente. Muito bem. Mas vamos aprofundar um bocadinho mais. Ontem mostraram-me estes dois textos e eu vou partilhar com vocês. Se compararmos Apocalipse 19:10 com Apocalipse 22:9, diz assim: olha, não faças tal. E o outro diz: olha, não faças tal. Sou o teu conservo. O outro também diz: sou o teu conservo. E de teus irmãos têm o testemunho de Jesus. Foi o que acabamos de ler. E do outro lado, o que é que diz? Os profetas. Se nós juntarmos isto tudo, o que é que nós podemos concluir? Que na igreja remanescente ia haver o quê? Profetas. Certo? A Bíblia diz em Apocalipse que uma das condições da igreja remanescente é ter o quê? Espírito de profecia e ter o quê? Bem, muito bem. E profeta. Certo? É o que diz Apocalipse. O apóstolo Paulo confirma isto mesmo. Em 1 Coríntios ele diz assim: como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que isto quer dizer? Quem são os que esperam a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo? Primeiro, o que é a manifestação de Jesus Cristo? É a segunda vinda, certo? Quem são os que esperam a segunda vinda? A igreja remanescente, certo? E o que é que diz o texto? Que nenhum dom falta. A profecia é o quê? É um desses dons. Portanto, mais uma vez vemos que Paulo diz que na igreja remanescente vai haver o dom de profecia. Muito bem. É isto então aquilo que se chama uma profecia sobre profecia. Muito bem. O que é certo é que Cristo fala sobre a profecia no tempo do fim. E Mateus 24, que é o grande capítulo dos sinais do tempo do fim, não é? Em que Cristo revelou profeticamente duas alturas diferentes, a destruição de Jerusalém e o tempo do fim. E ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Sabemos isto, não é? Portanto, vemos que Apocalipse diz que no tempo do fim... Quando é que começou o tempo do fim? Estão com vergonha de dizer? Começou o tempo do fim nessa altura, certo? Portanto, a partir daí, o que é que tinha que haver? A profecia tinha-se começar a cumprir. E então ia começar a haver uma igreja remanescente, ia começar a haver espírito de profecia e iria haver um profeta. É o que está em Apocalipse. Mas o que é certo é que Cristo alerta que muitos falsos profetas também surgirão. Sabem que o século XIX foi rico em profetas. Sabiam? Eu trouxe só alguns para vocês verem. Helena Blavatsky, Alice Bailey, Alistair Crowley, um bocadinho mais tarde, o Edgar Cayce, o próprio Papa Pius X, Joseph Smith, Brian Young, Charles Russell, todos estes reclamam o título de profetas. Todos estes deram origem a movimentos que agora estão muito na moda. Espiritismo, esoterismo, nova era, várias religiões como Mormons, Testemunhos de Jeová, próprio catolicismo. Sabem que todos estes se declararam como profetas. Então, nós vemos que, de facto, no tempo do fim ia haver profetas, e temos aqui muitos que reclamam o título. Como é que nós, então, distinguimos o que é um profeta verdadeiro do que não é um profeta verdadeiro? Nós, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos como uma das nossas crenças o espírito de profecia. Certo? É uma das nossas crenças. Mas como é que nós podemos garantir a nós próprios
e aos outros, que ao contrário do que acabámos de ver nestes anteriores, este é o profeta, ou esta é a profeta, profetizada em Apocalipse. Muitos argumentam, os escritos dela não estão na Bíblia, por isso não têm muito valor, ou então ela é mulher e o profeta devia ser um homem. Tudo isso são argumentos válidos, mas que são muito facilmente desmontados, não é? Nós vemos na Bíblia exemplos de muitos profetas que não contribuíram para as Escrituras, não é por isso que deixaram de ser profetas, ou não é por isso que as suas mensagens foram válidas. Por exemplo, Natã e Gad, que trouxeram mensagens muito importantes ao rei Davi e não contribuíram para as Escrituras. Outras profetas que foram mulheres, conhecem exemplos, não conhecem? Miriam, Hulda, Débora, etc. Mas o apóstolo Paulo alerta-nos para este facto. Diz assim: não despreceis as profecias. No entanto, examinai tudo e retende o bem. Se ele diz para a gente reter o bem, é porque há o quê? Há também mal. Há também falsas profecias. Muito bem. E João diz então: amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O apóstolo diz: provai se os profetas são. Como é que fazemos isso? Sabem que sempre as medidas de prova estão onde? Estão onde? Na Bíblia, certo? A Bíblia não nos ia deixar com um assunto tão importante sem nos dar a resposta. A Bíblia tem sete provas para um profeta. E sabem que para um profeta ser verdadeiro, quantas destas provas ele tem que cumprir? Sabem quantas? Muito bem. Se falhar numa destas provas, o profeta é um profeta falso. No entanto, se o profeta passar nestas 7 provas que a Bíblia nos dá, então é um profeta verdadeiro. Então a nossa missão qual é? Se o apóstolo diz que nós temos que provar, então nós vamos olhar para a vida e obra de Ellen White e vamos ver se a mesma encaixa com as provas bíblicas. Tem lógica ou não tem lógica? Tem lógica, certo? Então vamos ver. A primeira prova encontra-se em Deuteronômio 13, que diz assim: quando... Ainda estou aqui no número 1, não é? Deuteronômio 13 diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado dizendo: vamos após outros deuses, que não conhecestes e sirvámos-lo, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e toda a vossa alma. Complementando isto, Isaías diz assim: à lei, já ouvi há bocado isto, à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então qual é a primeira prova? Um profeta tem que exaltar a Deus, a sua lei e a Bíblia. Ou seja, um profeta tem que falar sempre de acordo com a palavra de Deus, certo? Esta é a primeira prova. Claro que nós não vamos ler aqui muitos textos, senão teríamos aqui a tarde toda. Mas vamos ver alguns textos de Espírito de Profecia e ver se realmente isto acontece. E ainda hoje Deus está usando sua igreja para tornar conhecido o seu propósito na terra. Hoje os arautos da cruz vão de cidade em cidade e de lugar em lugar, preparando caminho para o segundo advento de Cristo. A norma da lei de Deus está sendo exaltada. O Espírito do Omnipotente está movendo o coração dos homens e os que respondem a essa influência tornam-se testemunhas de Deus
da sua verdade. Vemos neste texto que quem é que está a ser exaltado? A lei de Deus. Muito bem. Cristo mostra repetidamente que a lei de seu Pai encerrava alguma coisa mais profunda que simples dogmáticos mandamentos. Acha-se encarnado na lei o mesmo princípio revelado no Evangelho. A lei indica o dever do homem e mostra-lhe sua culpa. A Cristo deve ele olhar em busca de perdão e poder para cumprir o que a lei ordena. Mais uma vez nós estamos a ver que os seus escritos apelam a quê? Contra a lei? Contra o que está escrito? Mais um sobre este tema. Irmãos, apegai-vos à Bíblia. Tal como ela reza. Parai com vossas críticas relativamente à sua validade e obedecei à palavra. E nenhum de vós se perderá. Quando uma mensagem é apresentada ao povo de Deus, não deve ele erguer-se em oposição a ela. Deve, o quê? Ir à Bíblia, comparando-a com a lei e o testemunho. E se não subsistir à prova, não será verdadeira. Então, o que é que vocês acham? Passou a primeira prova? Não passou a primeira prova? Eu penso que sim. Eu penso que passou a primeira prova. Segunda prova. A segunda prova encontra-se também em Deuteronômio e diz assim. Deuteronômio 18 diz: quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta. Não tenhais temor nele. O que é que diz aqui? Um profeta tem que proferir o quê? Qual é a função do profeta? É profecias. Certo? É uma das funções do profeta. Se um profeta tem que falar sobre uma profecia e ela não se cumprir, o que é que acontece? É um falso profeta. Certo? Vamos fazer um parênteses rapidamente. Há profecias que são condicionais. Certas? Certo? O exemplo clássico, qual é o exemplo clássico de uma profecia condicional? Muito bem. Jonas. O que é que aconteceu? O que é que Jonas profetizou? A cidade de Nínive vai ser destruída. Foi destruída a cidade de Nínive? Não. Porquê? Porque a profecia era: se não se arrependerem, a cidade será destruída. As arrependeram-se? Não foi destruída, ok? Só este parênteses porque existe uns excertos de Ellen White em que existe uma profecia condicional e muitos acusam de ser falsa profeta por causa disso. Mas, voltando a este assunto, portanto, a segunda prova é as profecias têm que se cumprir. Eu trouxe só 2 a 3 pormenores, porque senão teríamos muito que falar. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. A obra do povo de Deus é preparar-se para os acontecimentos futuros, que logo lhes sobrevirão com força assombrosa. Formar-se-ão no mundo gigantescos monopólios. Isto existe hoje? Existe? Concordam que existe? Quantos gigantescos monopólios haviam em 1903? Quantos haviam? Sabem quantos haviam? 0. Nenhum. As grandes empresas nem sequer tinham começado. Ainda não havia uma única empresa multinacional. Muito bem, vocês sabem as coisas. O que é certo é que estavam quase a ser formadas. Por exemplo, a empresa que veio revolucionar o processo industrial, chamado produção em série. Quem foi? Quando é que começou? No final da primeira década de 1900. Depois de 1903. Isto é uma profecia ou não é? É uma profecia. Já se cumpriu. Como é que ela poderia saber que gigantescos monopólios iam ser formados no mundo? Poderia ela saber? Muito bem. E o texto continua, não é? Alguns dos homens combinar-se-ão para segurar, isto é outra profecia,
para assegurar todos os meios para que se possa obter em certos ramos de negócio. Isto também é uma realidade nos dias de hoje. Há homens que fazem tudo para terem o quê? Para terem o controlo. Até se fazem guerras para ter o controle de produção de energia e coisas assim. Portanto, nós vemos que isto é uma realidade. Outro exemplo. Isto são só alguns exemplos, claro, porque não íamos estar aqui a fazer exaustivamente. Uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidado à noite para contemplar os edifícios que se erguiam, andar sobre andar para o céu. Garantia-se que esses edifícios seriam à prova de fogo e haviam sido construídos para glorificar seus proprietários e construtores. Erguiam-se eles cada vez mais alto. E neles era emprego o mais precioso material. A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de incêndio. Os homens olhavam aos altos edifícios, supostamente à prova de fogo, e diziam: estão perfeitamente seguros. Mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de peixe. Os aparelhos contra incêndios nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as suas máquinas. Está a falar de Nova York. Já vimos alguma coisa assim parecida? Já vimos, não já? Ao pormenor. Certo? Portanto, eu lembro-me quando estava a ver, que eu vi em direto, diziam assim, estas torres não vêm abaixo. Porquê? Porque são à prova de fogo. O que é certo é que realmente elas vieram mesmo abaixo. Só mais um exemplo, para avançarmos. O fumo é um dos mais ardilosos e malignos tipos de veneno, o qual exerce uma excitadora e em seguida paralisadora influência sobre os nervos do corpo. Quanta gente sabe hoje que fumar faz mal? Até os próprios maços, o que é que dizem? Muito bem. Nesta altura, 1864, tinha sido descoberto que os cigarros eram o quê? Eram terapêuticos, eram recomendados para asma, sabiam disso? E para tratar imensas doenças dos pulmões. Agora imaginem o que é hoje, ser descoberto um medicamento extraordinário para curar o cancro, ok? E vir alguém dizer, olha, desculpem lá, mas isso é o pior veneno que existe. Estão a compreender? Ela estava, nesta altura, a dizer que um dos remédios da medicina é o quê? Hoje, isto não é dúvida para ninguém. Certo? É isto uma profecia ou não é uma profecia? É uma profecia. Podíamos ver imensos exemplos, trouxe estes 3 exemplos, mas vamos avançar. Terceira prova, então, para um profeta. 1 Coríntios 14:3 diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Portanto, a terceira prova de um profeta é que ele tem que edificar a igreja e não a si mesmo. Certo? Quando estive a última vez em Baltas Creek, sabem que isto foi... Eu vou partilhar com vocês uma coisa que foi uma controvérsia no final do ministério de Ellen White. Diz assim: quando estive a última vez em Battle Creek, disse perante uma grande congregação que não reivindicava o quê? O ser profetisa. Referi-me 2 vezes a este assunto, tencionando a cada vez fazer a declaração: não reivindico ser profetisa. Se falei de outra maneira, que não essa, compreendam agora, todos, que o que eu tinha em mente dizer era que eu não reclamo o título de profetisa, de profeta ou profetisa. Eu vou contextualizar. Ela nunca se quis exaltar ao ponto de dizer eu sou um profeta. Okay? Isto durou mais de 70 anos. No entanto, no final da sua vida, isto estava a ser um tema de controvérsia. Porque as pessoas diziam, então porquê é que ela não assume? Ou... Estão a perceber? Isto começou a ser um tema de controvérsia. Durante o discurso,
E eu disse que não reclamava ser profetisa. Alguns ficaram surpreendidos ante esta declaração. E como tanto se está falando sobre isto, darei uma explicação. Outros me têm chamado profetisa. Eu, porém, nunca me atribuí esse título. Não tenho sentido que fosse o meu dever designar-me assim. Os que se arrogam ousadamente serem profetas, nesses nossos dias, são muitas vezes uma ofensa a quê? À causa de Cristo. O que é que está a acontecer aqui? Ela própria não se atina a obrigação de quê? De chamar profeta, porquê? Porque não se queria exaltar ela própria. O que é que ela diz? Muitos dos que professam, eu sou profeta, o que é que na realidade são? São uma ofensa. E nós vimos há bocado alguns exemplos disso mesmo. Mas isso não quer dizer que ela, o facto dela não se assumir, não quer dizer que ela não soubesse. E para que não haja dúvidas, na idade de 78 anos, por isso já foi em 1906, na idade de 78 anos, estou ainda lidando. Estamos todos na mão do Senhor, confio nele, pois sei que ele nunca deixará, nem abandonará os que nele põem a confiança. Tenho-me entregue a sua guarda. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. E por fim ela diz, minha comissão abrange a obra de um profeta. Ela sabia muito bem qual era a sua missão. O texto continua, não vale a pena. Mas o que eu queria ressalvar neste texto é que o objetivo dela nunca foi o quê? A exaltação própria, mas sim de quê? Muito bem. É isso mesmo. Quarta prova. Lucas e João dizem assim. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Cristo veio em carne é Deus. Portanto, o quarto da prova é o quê? Que um profeta tem que exaltar a Cristo. Muito bem. Eu vou ler um dos meus textos preferidos de Espírito de Profecia. E diz assim. Cristo se deu como sacrifício expiatório para a salvação de um mundo perdido. Foi tratado como nós merecemos, a fim de podermos ser tratados como Ele merece. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que pudéssemos ser justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, a fim de podermos receber a vida que lhe pertencia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Quero dizer duas coisas em relação a isto. Primeiro, muito eu gostava de só ter estudado 3 anos e saber escrever assim. Não é? Já imaginaram alguém com 3ª classe conseguir escrever um texto destes? Depois o que eu queria dizer em segundo é que, o que é que vocês acham? Acham que era exaltava a Cristo nos seus escritos? Ou não? Acho que é por demais evidente. E eu gosto muito deste texto e penso que qualquer um que lê realmente é um texto muito, muito interessante. Quinta prova. A quinta prova encontra-se em Mateus, no capítulo 7, 15 e 16, e diz assim. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porventura, uvas do espinheiro ou figos do abrolho? Qual é, então, a quinta prova? Bons frutos. Certo? É interessante que... Antes de pôr o texto. É interessante que nem precisava de mostrar nada. Porquê? Todos os sítios em que ela ia, ela mudou-se várias vezes. O que acontecia nos sítios onde ela ia? Onde ela estava há algum tempo? O que acontecia? O que é que nascia instantaneamente? Instantaneamente? Igrejas. Mais. Escolas. Mais.
prosperava logo aquela... Então, isto é um indicativo de quê? De frutos, ou não? Ela ia à Austrália, nascia logo escolas, nascia logo igrejas, nascia logo hospitais, clínicas, sanatórios. Ia à África do Sul igual. Ia à Europa igual. Um jornalista escreveu sobre ela e disse assim: aqui está um registro nobre. Ela não mostrava orgulho espiritual e não buscava o lucro. Ela viveu a vida e fez o trabalho de uma profeta digna. Porquê é que eu fui buscar... sabem que os bons frutos têm que ser os outros a ver em nós e não nós próprios. E por isso um jornalista que não tem nada a ver com o assunto olhou para a vida dela e disse isto, então é porque havia o quê? Bons frutos na vida dela. Sexto ponto. Sexta prova que a Bíblia tem é Mateus 7, 29. Porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Portanto, a segunda prova é, de facto, falar com autoridade. Não é ser autoritário. Certo? Sabem qual é a diferença entre falar com autoridade e ser autoritário. São coisas diferentes. Ela diz assim: tenho escrito muitos livros e tem-lhes sido dada ampla circulação. De mim mesma, eu não poderia haver salientado a verdade contida nesses livros. Estão a perceber o que ela está a dizer? Mas o Senhor tem-me dado o auxílio do seu Santo Espírito. E esses livros, transmitindo as instruções a mim dadas pelo Senhor durante 70 anos passados, contêm esclarecimentos do céu e resistirão a quê? À prova de investigação. O que é que nós estamos a fazer aqui agora? Estamos a fazer exatamente isto mesmo. Ela afirma que resistirão à prova de investigação. Porquê? Não por ter sido ela a escrever. Mas porquê? Porque foi inspirada pelo Espírito Santo. Muito bem. Falar então com autoridade. E agora vamos àquele que eu considero o sinal mais entusiasmante para mim. Pronto, digamos assim. É um sinal que eu acho muito interessante e que, se calhar, já há muitos anos ouvimos falar de profecia e nunca estudámos este ponto. O sétimo ponto são os sinais físicos. Sabem que um profeta, de acordo com a Bíblia, tem sinais físicos. Vamos já ver o que é que isto quer dizer. Vamos começar. Números 24:4 diz assim: palavra daquele que ouve os ditos do Senhor. O que tem a visão do Todo-Poderoso prostra-se, porém de olhos abertos. Ok? Vamos continuar. Daniel 10 diz assim: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs-me sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Continua. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. E passei a falar. E disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Por quanto a mim, não me resta força alguma, nem fogo ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu. Nós vimos aqui vários sinais físicos,
E resumindo, os sinais físicos mais importantes são: primeiro, durante a visão, o profeta cai desfalecido, fica sem forças. É levantado e fortalecido por Deus. Seus olhos estão abertos durante a visão. Quarto, não respira durante a visão, mas consegue falar. Estes são os 4. Agora nós vamos ver. Um profeta verdadeiro contém uma visão, de acordo com a Bíblia, apresenta sinais físicos. Vamos ver. Então, se isto se aplica a Ellen White. Sabem que existem muitas testemunhas que viram ela a ter visões. Sabem disso. E eu selecionei apenas 2, porque senão estaríamos aqui a tarde toda. Um deles foi o Longborough, que presenciou muitas das suas visões. Frequentemente são mencionadas as narrativas das visões de que Ellen White recebeu. Mas pouco tem sido dito sobre os fenómenos físicos que acompanhavam essas visões e que davam aos que as assistiam fortes evidências da sua origem divina. Uma dessas testemunhas era Longborough. E vamos ver o que é que este Longborough disse. Então, ele vai descrever uma das suas visões. Diz assim: por cerca de 4 ou 5 segundos, ela desfalecia. Como uma pessoa que desmaia, ou como uma que tenha perdido as forças. Logo de seguida, parecia instantaneamente cheia de força sobre-humana. Por vezes levantando-se de imediato e caminhando pelo quarto. Movendo as mãos e os braços, apontando para a esquerda, apontando para a direita, acompanhando o movimento da cabeça. Todos esses movimentos eram feitos de uma maneira graciosa. E na posição em que a mão ao braço, e na posição em que esteja a mão ao braço, era impossível alguém mover. Seus olhos estavam sempre abertos e nunca piscavam. Sua cabeça levantada e olhando para cima, mas não como um olhar distante, mas como uma expressão agradável. Apenas diferente do normal, na medida que parecia que ela estava olhando para um objeto distante. Ela não respirava, mas tinha uma pulsação normal. Sua expressão é agradável e a cor da sua face tão rosada como no seu estado normal. Já vimos aqui o quê? Que parece que as coisas se confirmam, certo? Vamos ver só mais uma testemunha ocular. Nellie Sisley Starr, com a sua mãe e irmãos, vindos de Inglaterra, foram assistir a um encontro campal, em 1868. E ela escreve o que ela viu. Esta senhora, Nellie Sisley Starr. Ela diz o seguinte: enquanto caminhava, referindo-se a Ellen White, desfaleceu. Caiu tão gentilmente como se a mão de um anjo estivesse por baixo dela. Pensávamos que ela tinha desmaiado. Mas o irmão White disse: não há razões para alarme. Minha esposa não desmaiou, mas caiu em visão. A irmã White estava perfeitamente quieta e inconsciente. O irmão White disse: poderá haver alguém nesta congregação que tenha dúvidas sobre a inspiração da minha esposa. Se está aqui alguém assim, nós teremos todo o gosto que se aproximem e testem o que é? Os sinais físicos dados na Bíblia. Quais são? Acabámos de ver ao bocado, certo? Os principais 4, quais são então? Não se lembram? Olhos abertos. Não, primeiro desfalece, certo? É fortalecido. Durante a visão tem os olhos abertos e não respira, certo? Muito bem. Então, o que é que ele está aqui a dizer? Estão num campo, num encontro campal, tem muita gente, tem muitas visitas, muitos próprios membros da igreja que tinham dúvidas, e o que é que ele diz? Bem, vamos aproveitar esta situação para quê? Para mostrar às pessoas que ela cumpre os sinais físicos dados na Bíblia, que é o que nós estamos aqui a fazer hoje também. Então, ela relata então o que viu. Outros se aproximaram, e entre eles 2 homens e vulgarmente grandes.
O irmão White disse: todos viram a irmã White desfalecer. Nós sabemos que ela perdeu as forças naturais. Agora veremos suas forças sobrenaturais. Ela estava deitada de mãos gentilmente dobradas sobre o peito. Seus olhos estavam abertos e com uma expressão agradável na sua face. O irmão White disse àqueles homens grandes: separem os seus braços. E eles tentaram. Eles puxaram e puxaram, até alguns de nós ficámos preocupados que a iriam magoar. O irmão White disse: não se preocupem, ela está segura. E disse: movam um dedo de cada vez. Foi impossível. Nem um único dedo conseguiram mover. Parecia um bloco de granito. Não havia alteração na aparência, apenas não se conseguia mover. E ela continua: agora podemos ver se os seus olhos se fecham. Abria uma grande lamparina, perto, num suporte. Removendo o abajur, e colocámos a luz mesmo em frente aos seus olhos. Pensávamos que ela moveria os seus olhos para os proteger, mas não o fez. Não sei se já viram alguma vez, quando há aqueles serviços de urgência, e vem uma pessoa que não se sabe se ela está ainda com morte cerebral, qual é o teste que fazem? Bruno, qual é o teste que fazem? Uma lanterna nos olhos. Porquê? Porque há um reflexo involuntário. Se o cérebro estiver ainda com alguma função, há um reflexo involuntário na nossa retina. Ok? E então foi o que eles fizeram. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Ela estava perfeitamente inconsciente. Irmão White disse: agora nós temos de ver se existe fogo nela. Não aparentava existir nenhum. Contudo, parecia bem, apenas não respirava. O irmão White disse: agora vamos buscar um espelho para testar. Alguém foi buscar um espelho. E seguraram nele em frente à sua face. Mas nenhuma umidade apareceu. Ela não respirava. Ela falou várias frases, não me recordo das palavras exatas de facto. E o relato continua, é muito extenso. Mas de facto, todos os sinais que a Bíblia fala, o que é que nós vimos? Estavam presentes durante a sua visão. Reparem que como é que alguém que não respira pode falar? Isso é fisicamente impossível. É fisicamente impossível. Alguém que não respira pode falar. Quanto mais ter pulsação e tudo. Então nós vemos que ela cumpre também os sinais físicos que estão na Bíblia. Caía desfalecida sem forças, era fortalecida por Deus, seus olhos estavam abertos durante a visão e não respirava durante a visão, mas conseguia falar. Muito bem. Estamos a chegar ao fim desta parte. Já vimos que dos 7 sinais, quais aqueles das 7 provas, quais aqueles em que ela passou? Passou em todos. Por isso, o que é que nós podemos tirar disto? Que existe dúvidas acerca da veracidade dela como profeta? Nós já vimos no início uma coisa importante. Vimos que a Bíblia profetiza que iria haver o quê? Um profeta no tempo fim, na igreja remanescente. Já testámos esse profeta, segundo as regras da própria Bíblia, e o que é que aconteceu? Pode haver dúvidas para nós mediante isto? O que é que vocês acham? Diz. Sim, não há. O que nós sabemos é que esta estava profetizada. Porquê? Porque Apocalipse assim o diz. E depois nós vemos que cumpre os requisitos bíblicos. Por isso penso que não nos pode deixar dúvidas. Para que serve? De manhã já vimos para que serve. Só para complementar. Por meio de testemunhos, o Senhor se propõe advertir, repreender e aconselhar seus filhos. E impressionar-lhes a mente com a importância da verdade da sua palavra. Os testemunhos, os seus escritos, não estão destinados a comunicar nova luz.
Foi o que vimos de manhã. E sim imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Muitas vezes nós esquecemos disto. Os deveres do homem para com Deus e os seus semelhantes estão claramente discriminados na palavra de Deus. Mas poucos de vocês se têm submetido em obediência a esta luz. O que ela está a dizer é assim. Esta é a única regra de fé. Aqui está tudo o que nós precisamos. Mas Deus é tão misericordioso que nos quer dar o quê? Mais pormenores. Nos quer ajudar em quê? A compreendermos a Bíblia. De manhã vimos a lupa, não é? É isso mesmo. Não é nova luz, mas é aumentar, amplificar a luz. São coisas diferentes. Não se trata de escavar verdades adicionais. Pelos testemunhos, Deus tem facilitado a compreensão de importantes verdades já reveladas. E posto estas diante do seu povo, pelo meio que ele próprio escolheu, a fim de despertar, impressionar e impressionar com elas a sua mente, para que todos fiquem sem desculpa. Neste momento, nenhum de nós tem desculpa para não compreender a Bíblia. Sabem que Daniel e João, quando receberam as visões de Daniel e Apocalipse, o que é que aconteceu? Eles não perceberam. Certo ou errado? Eles não perceberam. Porquê é que não perceberam? Certo? Mas se eles fossem muito inteligentes, talvez eles conseguissem perceber, ou não? Se eles não perceberam, primeiro, é difícil de perceber, e não era para quê? Para o tempo deles, certo? Então, se nós agora temos o quê? Temos uma lupa que nos permite ver, qual é a desculpa que nós temos para não perceber? Estão a compreender para que é que serve? É que neste momento nós, ao contrário de João e Daniel, temos a obrigação de perceber o que está aqui escrito. Porque Deus assim o revelou. Nós temos a obrigação de saber o que é que Daniel não conseguiu perceber e o que é que João não conseguiu perceber, porque nos foi revelado por Deus. E essa é uma das funções da Igreja Remanescente. É pregar qual mensagem? Qual é a mensagem que temos que pregar? É ou não é as mensagens das profecias? É ou não é as mensagens dos 3 anjos? É ou não é? Nós não temos desculpa para não percebermos a Bíblia. Para isso servem os livros do Espírito de Profecia. E espero realmente que nós possamos aproveitar aquilo de bom que nós temos. Porque se nós temos uma riqueza tão grande, por que é que nós, então, não a aproveitamos? Por isso, lanço-vos o desafio que realmente, na nossa vida, nós possamos dedicar ao estudo também de Espírito de Profecia, para assim nós podermos compreender, então, o que é a Bíblia, porque é aqui que ela aponta. Muito obrigado.